Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 6 de outubro de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra aqui em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. E aqui ele diz, no versículo 13: vigiai, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por isso devemos, meus irmãos, estar sempre preparados. Pode ser pela volta de Cristo, pode ser também uma partida repentina, porque nós não sabemos o dia de amanhã, como diz o apóstolo Tiago. Não sabemos o nosso dia de amanhã. Se o Senhor quiser, se Ele não quiser, não viveremos. Nossa vida está nas mãos de Deus. Ele traça a nossa história e nos dá a direção, nos oferece também o caminho. E nós temos que escolher o caminho que iremos seguir. O caminho da obediência ou o caminho da desobediência. Por isso temos que estar sempre vigilantes. Vigiai primeiro e depois orai. Observando as coisas, os acontecimentos, a nossa conduta, se está agradando a Deus ou se não está agradando, se estamos com a nossa consciência limpa. Porque muitos estão com a sua consciência cauterizada, corrompida, já não tem mais a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Endureceu o coração pelo engano do pecado. E aqui diz que o Senhor Jesus compara o reino de Deus a 10 virgens. Ele diz que o reino dos céus será futuro, será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Todas elas estavam com as suas lâmpadas. E aqui diz que saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, eram vigilantes, examinavam sua consciência. Examinai a vós mesmos se é que estáis na fé, se não é que estáis reprovados. Então elas carregavam consigo as suas lâmpadas, só que nas lâmpadas das prudentes havia aqui o azeite. Aqui diz no versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas.
com as suas lâmpadas. Elas estavam preparadas. Elas conheciam o Senhor. Elas tinham uma vida com Deus. Em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus vai dizer: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos, fizemos tantas coisas. E então ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Eu não te conheço. Aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Todo aquele que professa o nome do Senhor deve se apartar da iniquidade, apartar-se do pecado, deixar o pecado, deixar os vícios, renunciar-se a si mesmo. Evangelho, ouvinte, é mudança de vida, é transformação, é negar-se a si mesmo, as paixões da carne, os desejos, as paixões pelas coisas do mundo, as festas, amizades, time de futebol, ídolos do coração, músicas. É renúncia. E essas virgens tinham as suas lâmpadas, só que não levaram azeite. Só que elas não buscaram ser cheias do Espírito Santo, elas não estavam preparadas, não estavam santificadas, elas tinham a vasilha, mas era vazia. Será que a tua vida se encontra assim? A sua vida com Deus está vazia, não tem mais a presença de Deus, não tem mais o quebrantamento, não sente mais que isso é pecado que você está fazendo. A tua consciência está cauterizada, a tua consciência não tem mais aquela culpa. E essas virgens, elas não tinham azeite na sua lâmpada. Elas estavam desapercebidas, mas diz a palavra que todas elas adormeceram. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então o Senhor Jesus disse: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, em Mateus capítulo 7. Senhor, mas em teu nome expulsamos demônio. Pode até expulsar demônio, pode profetizar, mas se não tivermos uma vida com Deus, Ele vai dizer: não vos conheço. Não vos conheço. A nossa vida com Deus é mais importante do que qualquer dom. Do que qualquer dom, ouvinte. Temos que produzir, como diz o apóstolo, como diz o João Batista, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o apóstolo Pedro vai dizer: arrependei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. E João diz a produzir frutos dignos de arrependimento. E essas virgens eram imprudentes, não tinham azeite na sua lâmpada, não tinha vida com Cristo. E tardando o esposo, versículo 5, tosquenejaram todas. Muitos já dormiram no Senhor. Aqui diz que todas elas adormeceram. Muitos vão morrer. Todos nós iremos, se o Senhor Jesus não vier, iremos morrer. Enoque não provou a morte, nem Elias provou a morte. Então talvez nós poderemos estar vivos até a volta do Senhor Jesus, ou poderemos estar mortos. E aqui diz que todas elas adormeceram. Quantas pessoas que já não adormeceram, quantos que já não morreram? Uns morreram, vão ser ressuscitados para a vida eterna. E outros morreram e vão ser ressuscitados na segunda ressurreição da condenação eterna. Da condenação eterna. É com muita dor que eu falo isso. E aqui diz que tardando o esposo, tosquenejaram todas. É como o Senhor Jesus conta aquela parábola
meu senhor tarda em vir. E aí a pessoa começa a espancar os seus conservos, começa a viver voltar para a sua vida, a fazer as coisas que fazia antes, pior até. Porque o Senhor está tardando em vir, então eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia, eu vou voltar para o pecado, porque o Senhor Jesus está tardando para voltar, Ele não vai voltar. E muitos pensam assim, acabam voltando, a semente não cresceu, porque caiu em solo rochoso, não frutificou, não caiu no coração, não entrou no coração a certeza, a fé. E muitos começam, vêm as provações, se desviam, voltam para o mundo, voltam para o Egito. E a semente não frutifica. E elas adormeceram todas. Muitos já dormiram no Senhor, mas serão ressuscitados primeiros. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui diz que, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. É como aquela mulher que perdeu o seu filho, que o seu filho morreu. E estava escuro, ela foi lá e trocou os bebês. Pegou as crianças, o menino morto, e colocou para outra mãe. E pegou o menino vivo. Aí no dia seguinte, deu aquela confusão toda e levaram até o rei Salomão. E a que tinha o filho, que não era dela, disse: divide o menino. Salomão disse: então divide o menino. E ela aprovou. Pode dividir o menino. Mas a que era a mãe verdadeira disse: não faça isso. Dê para ela. Porque a verdadeira mãe tem sentimentos. A verdadeira mãe sente a dor do filho. A verdadeira mãe sabe quem é o seu filho. Como Agar, que estava no deserto, ela ficou distante do seu filho Ismael, mas o menino chorou e Deus ouviu a voz do menino Ismael e abriu os olhos de Agar e viu onde estava ali a água. E aqui, meus irmãos, vemos que elas queriam o azeite das outras virgens. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite. Como se tivessem, fossem dona de alguma coisa. Dai-nos do vosso azeite. Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Elas não deram. Nós não podemos dar a nossa vida. Ninguém pode dar a sua vida espiritual para o outro. Cada um tem que ter o seu relacionamento particular com Deus. Cada um tem que ter a sua vida, porque a salvação é individual. Ninguém pode comprar o seu irmão porque o preço é muito caro. Somente o Senhor Jesus Cristo que pagou este preço, comprando com o seu sangue no madeiro da cruz. E elas queriam azeite. Elas queriam a vida que aquelas prudentes tinham. E ninguém pode ter a vida do outro, aquele outro que se consagrou, aquele outro que se ajoelhou, que clamava, que orava, que buscava o Senhor, que perseverava. Ele terá o seu galardão. Não podemos viver a vida daquela pessoa. Cada um tem a sua vida individual com Deus. E cabe a cada um de nós se encher da presença de Deus, se encher do conhecimento da palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Se encher. Ser cheio do Espírito Santo, nos preparar, tendo uma vida limpa com Deus, uma mente consciente, uma mente pura. Examinai a sua própria consciência. Nós temos que ter uma boa consciência na presença de Deus. Essas virgens prudentes tinham a sua consciência para com Deus, mesmo que dormiram, mesmo que aquele que dorme no Senhor será ressuscitado, porque guardou a fé.
E essas imprudentes não tinham azeite na sua lâmpada, estavam vazias espirituais. Será que você se encontra assim, vazio de Deus, vazio espiritual, não tem uma vida com Deus, já não ora mais, não lê as Escrituras, não vai à casa de Deus, não tem quebrantamentos, teus olhos estão secos, não derrama lágrimas mais, não lava os pés do Senhor Jesus com lágrimas? Lembra-te, pois, de onde caístes, e volte às práticas das primeiras obras, volte ao primeiro amor. Tem nomes de que vive, mas está morto. Então somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Você só quer ser chamado por nome de cristão, mas não está vivendo com Cristo. Você parece de Cristo, mas não está vivendo com Cristo. Não tem amor pelo Senhor Jesus, não tem vida com o Senhor Jesus. A tua lâmpada está vazia. Se essa lâmpada cair, vai fazer barulho, porque não tem o azeite. Porque uma lâmpada que está cheia, ela não faz barulho. Uma lâmpada que está cheia, ela se quebranta. E esta virgem tinha... As virgens prudentes tinham azeite, mas não podia dar da sua unção para outras. Não podiam dar. Elas disse, nós demos, vai faltar para nós. Ou seja, elas não podiam dar a sua vida de experiência com Deus. Elas não podiam dar a sua vida, aquilo que estava dentro delas, para as outras. A sua vida particular com Deus. E elas disseram, ide. Elas disseram, e as virgens imprudentes foram comprar o azeite. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, já era tarde. Elas pensaram em se consagrar a Deus. Quando elas pensaram em levar a vida a sério, a vida de cristão a sério, a vida de um compromisso com Deus a sério. Quando elas pensaram em se batizar, já era tarde. Quando elas pensaram em santificar a sua vida, já era tarde. O esposo chegou. Mas Senhor, fizemos tantas coisas em teu nome. Mas você estava praticando iniquidade. Você estava vivendo no pecado, vivendo no adultério, vivendo na fornicação, conhecendo a palavra de Deus, estava fornicando, não se casou, não foi no cartório se acertar a sua vida, na lei dos homens, não casou, estava em fornicação. Estava vivendo em adultério, está com um homem que não é teu, está com uma mulher que não é tua. Leia no livro de Esdras, meus irmãos, eles fizeram um concerto com Deus, tiveram que se apartar das mulheres que não eram deles. Veja a vida de Salomão, que se envolveu com mulheres de outras tribos, mulheres estranhas, e no final Salomão se desviou, seguindo os ídolos, seguindo Baal, seguindo os deuses estranhos. Aquele que casa com outra comete adultério, diz o Senhor Jesus Cristo, e faz com que a mulher seja adúltera. Meus irmãos, o Senhor Jesus está próximo de voltar. Quem não tiver com a sua vida santificada vai perecer. Vai ser lançado no inferno. Vai estar separado de Deus para sempre. Acerte a tua vida com Deus, não brinque de ser cristão, mas faça a vontade de Deus, leve as coisas de Deus a sério, porque uma doença pode ceifar a tua vida. A morte nos rodeia. Se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo nos teria engolido vivo. Então acerte a tua vida com Deus enquanto ainda há esperança, enquanto há tempo. E aqui diz que, e chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta, como nos dias de Noé. Fechou a porta, Deus betumou a porta. E aí tentaram entrar pela porta, mas não conseguiram, porque a porta estava fechada. O próprio Deus fechou a porta da arca. Ele a betumou. Em Mateus 24, nesse mesmo livro, diz que será como nos dias de Noé. Casavam, festejavam, davam-se em casamento, compravam. Eu separei da minha mulher, vou casar com outra. Está fazendo a outra também ser adúltera.
Ah, não deu certo, hein? Incompatibilidade de gênios. E separa da mulher, e casa com outra, e separa do marido, e casa com outro. Assim estava também o povo nos dias de Noé. Casavam-se e descasavam, davam-se em casamento, festejavam, bebiam, churrascada, bebedeira, até o dia em que Noé entrou na arca com a sua família e Deus fechou a porta da arca e pereceram nas águas do dilúvio e morreu toda aquela geração. As virgens prudentes se encontraram com o noivo, mas as virgens imprudentes foram comprar o azeite, só que era tarde. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, 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 me salva, Senhor, me salva, Senhor. Só que já era tarde. Já era tarde, ouvinte. Não conheço. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Ele não conhece. Se não estivermos com o nosso coração preparados aqui nesta terra, servindo a Deus em espírito e em verdade, adorando o Senhor, renunciando o pecado, lutando contra o pecado para fazer a vontade de Deus, iremos perecer. E ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito sério, ouvinte. Não pratique a iniquidade, não viva no pecado, porque senão você vai perecer e vai perder a salvação da tua alma. Todas elas adormeceram, só que as cinco prudentes tinham azeite na sua lâmpada, 5 que levavam as coisas de Deus a sério, que deixaram seus ídolos de gesso, de barro, deixaram seus ídolos do coração, deixaram a idolatria, deixaram as falsas religiões, deixaram aqueles caminhos que não é de Deus e se entregaram de todo o corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus Cristo, de todo o coração ao Senhor Jesus Cristo, andaram em santidade, procuraram se apartar do pecado, se encher das coisas de Deus. E quando o noivo chegou, ele estava ali com elas. E quando o noivo chegou, elas foram para as bodas e fechou-se a porta. O rapto do Senhor Jesus. Estaremos para sempre com o Senhor. Talvez seja no meio da grande tribulação ou no final. O certo é que o Senhor Jesus virá. Nós cremos que Ele virá. Nós somos... Eu creio na pós-tribulação. Não creio, segundo as Escrituras, não dá para acreditar que vai ter 2 vindas do Senhor Jesus. Nós cremos que Ele virá uma única vez. E só vai vir depois da manifestação do anticristo. Está lá em Tessalonicenses, na 2ª carta, no capítulo 2. Mateus capítulo 24, que o Senhor Jesus virá no final da grande tribulação. E nos salvará. Muitos irão morrer, muitos irão ser presos e muitos estarão vivos. Diz a palavra de Deus que os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então, segundo as Escrituras, não dá para crer no arrebatamento secreto, mas nós cremos que o Senhor virá buscar o seu povo na face desta terra, no meio da grande tribulação ou no final dela. Certo é, meus irmãos, que temos que estar como estas virgens prudentes, andando e vivendo com o Senhor, porque Enoque agradou a Deus e o Senhor o tomou para si. Deus o tomou para si. Ele andava com Deus. O apóstolo Paulo andou com o Senhor Jesus. Passou por tribulações, passou por sofrimento,
mas serviu, combateu o bom combate, serviu ao Senhor Jesus até o fim. As virgens prudentes que tinham azeite na sua lâmpada, elas foram para as bodas. Elas estavam com o Senhor Jesus. Aí a porta se fechou. E as que não tinham azeite na sua lâmpada, quando tentaram entrar, a porta já estava fechada. Não estavam preparadas, não estavam vigilantes, não vigiavam as suas vidas, não buscavam o Senhor. E ele disse para elas, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E aqui no versículo 13 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então ele diz por esta parábola que a sua vinda será de surpresa. Não que isso significa que é o arrebatamento secreto. A vinda de Cristo é quando ele envia o anjo da morte e ceifa aquela alma. Como na pandemia que nós vimos, quantas pessoas que morreram. Será que todos estavam preparados? Será que todos tinham feito um concerto com o Senhor Jesus Cristo? Então muitos morreram, meus irmãos, e irão ser ressuscitados na segunda ressurreição, a ressurreição da condenação. Mas também teve muitos servos de Deus que Deus levou, que o Senhor veio e lhe buscou e os arrebatou desta terra. E o anjo da morte, a ceifa veio e fez a colheita. Quantos que vão embora, meus irmãos, em acidentes de avião, como vimos há pouco tempo. Quantos que estão morrendo nestas guerras. Veja bem, meus irmãos ouvintes, veja bem quantas pessoas que já partiram nestas guerras, como o povo da Ucrânia, e foram expulsos do seu país, das suas casas, perderam familiares, morreram, perderam seus bens, perderam seu dinheiro, foram para a Polônia, foram para outros países. Vemos aí também na Palestina esta guerra. Israel atacando a Palestina, o Líbano e o Irã atacando Israel. Vejamos esta guerra por poder, pela ganância do homem. Quantas pessoas que morreram nestas guerras, que perderam as suas casas, porque nada aqui é nosso, meus irmãos, somos mordomos do Senhor, nem o nosso corpo nos pertence. E quantas pessoas que partiram desta terra sem nada, e perderam tudo, e foram expulsos do seu país, expulsos das suas casas. Ninguém está seguro aqui nesta terra. A palavra de Deus diz que ainda que o homem faça o seu ninho acima das estrelas dos céus, de lá eu os derribarei, e se fizer a sua cama no profundo do mar, ele vai ordenar a serpente que o pegue. Ninguém está seguro nesta terra, mas em Apocalipse capítulo 6 diz que os ricos e poderosos irão dizer naquele dia: montes, caí sobre nós, porque nós não podemos suportar a ira do Cordeiro. Nada aqui é nosso. Tudo é de Deus. Nossa vida não pertence a nós, ouvinte. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então faça um concerto com o Senhor Jesus Cristo. Deixe os ídolos, deixe a idolatria. Deus não precisa ser carregado por ninguém. Deus é onipotente, onisciente, onipresente, o Deus invisível, o Deus que se oculta. Ele diz lá em João: deixai, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Êxodo capítulo 20. Não te inclinarás diante dos ídolos, não adorarás. Os 10 mandamentos de Deus. Deus abomina a idolatria, abominam os ídolos, não só de gesso, de ouro, de barro, de pedra, de papel, mas os ídolos do coração. O dinheiro passa-se também a ser um ídolo, quando a pessoa adora, idolatra o dinheiro. E tantas outras coisas, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida passa a ser um ídolo. E veja estas virgens, elas tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. Muitos estão vivendo de aparência, tem nome de que vive, mas está morto espiritualmente. Tem nome de que serve a Deus, eu sou cristão, isso, aquilo, mas não está
na presença de Deus, não tem vida com Deus, não assume seu compromisso, tem vergonha do Senhor Jesus Cristo, tem vergonha do Evangelho. Assim estavam estas virgens. As lâmpadas vazias. Será que você está vazio de Deus? Está vazio de Deus? Não tem a presença do Senhor na tua vida? Tem dúvida no coração? Assim estavam estas virgens. Elas tinham a lâmpada, mas não tinham azeite. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então o Senhor Jesus virá. Mais cedo ou mais tarde ele vem. Mais cedo ou mais tarde ele passa com a sua peneira e ceifa muitas almas. Ele ceifa muitas almas. Porque ele é o dono da vida. Se ele permitir que o diabo leve aquela pessoa, ele leva. Se não fosse a misericórdia do Senhor, diz a Escritura, o inimigo teria nos engolido vivo. Então acerte a tua vida com Deus. Faça um compromisso com Ele. Se encha do azeite. Este azeite é o compromisso com Deus. Aquelas virgens prudentes, elas tinham compromisso com Deus. As imprudentes queriam que elas dessem o seu compromisso para elas. Nós não podemos dar. Se dá para vocês, vai faltar para nós. Eu não posso te dar minha vida com Deus para você. Por isso que diz a Escritura que haverá o tempo em que vai ter fome e sede, não fome de comida nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andarão de mar a mar, atrás procurando a palavra de Deus, mas ela não será encontrada. Então acerte a tua vida com Deus, se prepare, meu irmão e minha irmã, para a grande tribulação que mais cedo ou mais tarde virá. Nós vemos guerras, estão criando um caos para poder apresentar a solução, para poder apresentar o anticristo, que vai perseguir a igreja do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 13. Nós não sabemos o que vem por aí. Pode ser que venha uma outra pandemia, pode ser que venha uma outra guerra, ninguém sabe. Mas o Senhor Jesus disse que ainda não é o fim. O fim será quando disserem a paz e segurança. Eis que virá repentina destruição, como a mulher que está para dar à luz. E de maneira nenhuma escaparão. E diz que Deus enviará o espírito do erro, porque não acolheram a verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade, então serão engolidos, enganados pelo anticristo, porque não acolheram o amor da verdade para se salvarem. Hoje é o tempo de você se arrepender, ouvinte, e se converter ao Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter azeite na tua lâmpada, porque está vazia. É a palavra que Deus pôs no meu coração nesse dia de hoje. Deus seja louvado. Pai Santo e glorioso, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que nos limpou neste dia de hoje. E que falou conosco, ó Pai, que temos que examinar a nós mesmos. Observar, meu Pai, a nossa vida espiritual contigo. Porque tudo neste mundo irá passar, Senhor. Tudo terá um fim. Como diz o teu servo apóstolo Pedro, que estes céus estão reservados para o fogo. Mas nós, segundo a tua vontade e misericórdia, aguardamos novos céus e nova terra. Quebranta o coração desta pessoa, Pai. Estenda as tuas mãos para salvar, ó Deus. Envia o teu Espírito Santo, Senhor, toca no coração destas pessoas. Coloca temor nos seus corações, Pai. Compromisso contigo, como as virgens prudentes. Adormeceram todas, mas 5 tinham azeites. A metade estava preparada, a outra metade não estava preparada, estava levando a sua vida de qualquer jeito, sem compromisso contigo. É como a ovelha que está longe do rebanho. Ó Deus querido e santo, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, entra com a tua salvação. Ó Deus querido,
Entra com a tua salvação, Pai, na vida de cada ouvinte que ouviu a tua palavra, Deus. O Senhor possa tocar nestes corações, aquele que está com seus olhos secos e já não chora mais, Pai. Oh Deus, está como uma terra árida, como uma mata seca, como nós vemos no Brasil, uma sequidão total. Falta a água do teu Espírito, Senhor, água viva. Oh meu Deus, toca neste coração, Senhor, quebrando este coração endurecido pelo engano do pecado. Esta pessoa que está presa em grilhões, em cadeias, presa no pecado, no vício, presa em tantas coisas, meu Deus, que não tem poder de se libertar. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta palavra do Senhor é a verdade, que não volta para ti vazia. Ó Deus, o Senhor enviou a tua palavra em Mateus capítulo 25 a respeito das virgens, das 10 virgens, ó Deus querido. Entra com libertação na vida desta pessoa, Pai. Entra com misericórdia. Entra, Senhor Deus, com transformação. Faça da água transformar em vinho. Ó Deus, que a tua presença esteja na vida desta pessoa, Pai. Estenda tuas mãos para salvar. Receba esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fique firme, ouvinte. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Se encha de azeite. Se encha da presença de Deus, da palavra do Senhor. Vá para a casa de Deus. Leia as Escrituras. Ore sem cessar. Porque nós não sabemos o dia que o Senhor virá. Pode ser que Ele venha no cantar de galo, como está escrito. Pode ser que Ele venha na madrugada te buscar. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você preparou para quem vai ficar? Então acerte a tua vida com Deus. Nós podemos morrer aí, partir dormindo. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor vem. Não sabemos não, ouvinte. Eu não sei a minha partida, mas procuro viver com Deus. Confesso os meus pecados a Deus todo dia. Luto para ser uma pessoa melhor a cada dia. Luto, me esforço, como o apóstolo Paulo fazia. Esbofeteava o próprio rosto para não ser reprovado. Ele dizia que eu pregando a muitos, e eu mesmo não venho a ser reprovado. Senhor, profetizei em teu nome, expulsei demônio, não te conheço. Está praticando iniquidade? Não te conheço. Sede santos, porque eu sou santo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então as virgens prudentes, elas estavam em santidade. Deixaram o mundo, deixaram o Egito, deixaram as vaidades, deixaram aquilo que não agrada a Deus. O que agrada a Deus, ouvinte, é a separação do mundo. É a pessoa se consagrar a Deus. Ser espiritualmente falando um nazireu do Senhor. Ser separado, ser santo é ser separado. É não viver como o mundo vive. Não seguir os rudimentos do mundo, os ventos de doutrina. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se vós amais o mundo e as coisas que no mundo há, diz a palavra de Deus, o amor do Pai não permanece. E Tiago vai dizer que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não podemos servir a dois senhores, não podemos ser amigos do mundo. O cristão vai ter que renunciar, vai ter que deixar certas amizades. Vai ter que amar a Deus sobre todas as coisas, renunciar, negar-se a si mesmo. Se não nascermos de novo, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nunca entraremos no reino dos céus. A cada dia temos que ter a convicção de pecado, temos que ter os nossos olhos cheios de água, cheios de lágrimas e não secos. Ungir os nossos olhos com colírio. Será que os teus olhos estão secos que tem que colocar colírio, como diz a Escritura? Unge os teus olhos com colírio e vista as vestes brancas para que vivas. Deus não quer te vomitar. O morno ele vai vomitar, aquele que está em cima do muro.
Quem deras fosses frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Essas virgens imprudentes não tinham azeite, não tinham compromisso, levavam a vida com Deus de qualquer jeito. Metade no bar, metade na igreja. Metade nos ídolos do futebol, metade na igreja. Ora na igreja, ora no mundo. Ora tentando andar com Deus, ora agradando o mundo. Só que chegou a hora que o noivo veio. Vai chegar a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Pode ser que Ele venha e nos leve. Pode ser que a morte venha, chega. E aí? Como que está o teu coração? Leve as coisas de Deus a sério. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar e destruir. O pecado ele anda ao derredor, tão de perto, procurando alguém que possa tragar. Assim anda o diabo e o pecado também. Tem que resistir até o sangue, porque tudo que há no mundo passa. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que você vê e deseja, e a soberba da vida passa. Tudo é vaidade, tudo vai ficar. Você vê o homem mais sábio da face da terra, Salomão, experimentou de tudo. E seu coração estava tão apegado nas coisas do mundo que ele teve 1000 mulheres. Veja o absurdo que chegou. Deus permitiu que ele tivesse isso para mostrar que o ser humano sem Deus não tem limites. E teve tantas coisas, Salomão teve riquezas, foi o homem mais sábio na face desta terra e se desviou. E Jesus diz aqui, está quem é maior do que Salomão. O único santo que existe, que pisou nesta terra foi o Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou. E veja, Salomão teve tantas coisas nesta terra, se desviou, se apaixonou por mulheres estranhas e se desviou, sacrificava crianças a Moloque. Veja, meus irmãos, que ponto que chegou Salomão. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus, ainda que Deus deu sabedoria para Salomão. A sua palavra está registrada em Provérbios, em Cantares, em Eclesiastes, na sua velhice. A palavra de Deus permanece, mas a vida que Salomão teve, ele se desviou dos caminhos de Deus. Só Deus sabe onde ele se encontra. Então essas virgens imprudentes não tinham azeite. Queriam o azeite das outras. Dá do seu azeite para nós. Não, ide e comprai. Se vire, cuide da tua vida espiritual. Eu não posso te salvar. Só o Senhor Jesus pode te salvar. Eu não posso fazer nada por ti. Quem que podia fazer alguma coisa para aquele povo que morreu nas águas de dilúvio quando Deus fechou a porta, meus irmãos? Quando Deus fechou a porta, quem que podia abrir a porta que o próprio Deus abetumou do lado de fora? Noé ouviu. Será que a Bíblia não diz, mas dá para a gente entender que Noé deve ter ouvido eles gritar por socorro? Mas não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Pereceram nas águas do dilúvio. Quantas pessoas que morreram ali e só faziam mal continuamente. Em Gênesis 6, o seu coração, a sua mente era só fazer mal. Pereceram nas águas do dilúvio. Essas virgens tinham azeite, tinham lâmpadas, tinham as suas lâmpadas, mas não tinha azeite, não estava acesa. O azeite era usado para acender, para lâmpada. E elas não estavam abastecidas. Elas não estavam com Cristo. Não estavam com Ele. Elas só tinham o nome de que vives, mas estavam mortas, espiritualmente falando. Então desperta, ó tu que dorme. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É a palavra que Deus pôs no meu coração neste domingo, dia 6 do mês de outubro de 2024. Guardemos esta palavra no nosso coração. Deus seja sempre louvado. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus e a sua palavra
permaneçam em nossos corações para a vida eterna. Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre louvado. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e Facebook. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, toda honra, todo louvor e toda glória. Deus seja sempre louvado.